No vídeo de hoje, vamos conhecer um dos capítulos mais selvagens, belos e autodestrutivos da história do automobilismo. Uma categoria que nasceu com a promessa de colocar supercarros de rua na pista, mas que acabou criando verdadeiros protótipos disfarçados. Uma era em que a McLaren, a Porsche, a Mercedes, Toyota e Nissan construíram máquinas que pareciam ter saído de um sonho e de um pesadelo financeiro. Essa é a história da categoria GT1. No início dos anos 90, o automobilismo de endurance estava totalmente abalado. O Campeonato Mundial de Esporte Protótipos, que abrigava os carros do Grupo C, havia desmoronado. Os custos haviam disparado, já que o novo regulamento do Grupo C obrigava as equipes a utilizarem motores derivados da Fórmula 1, o que acabou fazendo com que muitos fabricantes perdessem o interesse na categoria. Com toda essa mudança, as 24 horas de Le Mans ficaram carecendo de carros, qualquer carro. Em 1993, o Automobile Club de l'Ouest havia criado o Grupo GT. A ideia era simples e romântica: carros derivados de modelo de produção com espaço para bagagem, homologados para a rua. Mas a verdadeira história começa a partir de 1994, com 3 homens: Jürgen Barth, ex-piloto e grande influência na Porsche, Patrick Peter e Stephanie Rattel. Juntos, eles fundaram o BPR Global GT Series. O nome vinha das iniciais de seus sobrenomes. Era uma série para Gentleman Drivers, com cada corrida podendo ter até 4 horas de duração, com exceção dos 1000 km de Suzuka, que passavam de 6 horas. Entre 94 e 96, o grid era formado por 2 categorias, GT1 e GT2. A categoria GT1 era destinada a carros superesportivos de alta performance, com modificações extremas, e trazia modelos icônicos, como a Ferrari F40 GTE, o McLaren F1 GTR e, no final de 96, o Porsche 911 GT1. A categoria GT2, por sua vez, era uma classe de acesso, feita para carros mais próximos dos modelos de rua, com menos modificações aerodinâmicas e menos modificações no motor, e reunia modelos como o Dodge Viper e o Marcus LM600, além, é claro, do Porsche 911 GT2. Só que nessa época também, o regulamento tinha muitas brechas, e nas 24 horas de Le Mans de 1994, o piloto alemão Jochen Dauer aproveitou-se de uma dessas brechas. Em colaboração com a Porsche, o piloto havia comprado 5 chassis do modelo 962, que com o fim do Grupo C já se encontrava aposentado. Eu não estou suportando mais! Eu estou no limite, Brasil! Porém, o regulamento da categoria GT1 exigia a fabricação de pelo menos uma única unidade homologada para uso em vias públicas. E com isso, Dauer, recebendo apoio técnico da Porsche, desenvolveu essa versão homologada para as ruas. O modelo tinha até mesmo um sistema de DVD player no seu console. E assim, nascia o Dauer 962 LM. E como já era de se esperar, o grid inteiro nas 24 horas de Le Mans daquele ano havia sido homologado pelo Dauer 962. Que de Dauer aí só tinha o nome, porque no fim das contas era o mesmo Porsche 962, que além de ter um tanque de combustível muito maior do que o dos outros adversários, ele contava com um motor Flat 6 biturbo de 730 cavalos. Para vocês terem ideia, durante os treinos livres, o Dauer 962 chegou a 365 km por hora nas retas, o que garantiu o primeiro e o terceiro lugar para a equipe, na geral. E como o modelo era baseado em um carro, entre aspas, de rua, ao todo foram fabricadas 13 unidades, com cada uma custando até 1.360.000 marcos alemães. Porra! Tudo isso? E inclusive, algumas dessas unidades foram adquiridas pelo Sultão de Brunei, que por sua vez já tinha uma coleção de supercarros gigantesca. Mas o momento mágico da GT1 aconteceu em 1995. A McLaren, que nunca havia pensado em correr em Le Mans, foi pressionada pelos clientes a transformar o F1 de rua em um modelo de corrida. Assim nascia o McLaren F1 GTR. E nas 24 horas de Le Mans daquele ano, sob uma chuva torrencial,
que permaneceu no circuito por 18 horas, o F1 GTR de número 59, pilotado por Yannick Dalmas, Masanori Secchia e JJ Leto, venceu a corrida de forma absoluta. Embora não fosse o mais rápido, a chuva serviu como um grande teste de confiabilidade que se mostrou muito superior em comparação com os protótipos WSC, que eram os favoritos da época. Pela primeira vez, um carro de corrida derivado de um supercarro de rua derrotou protótipos. Já no ano seguinte, a BPR explodiu. Os grids estavam lotados, com vários McLaren F1 GTR, Ferrari F40 GTE e até mesmo o Jaguar XJ220. E no fim de 96, como mencionado antes, a Porsche resolveu mostrar os dentes, com o modelo 911 GT1, que não era bem um 911 comum, igual aos outros. Ele era basicamente um Porsche 962 com a frente de um 993. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história desse modelo, eu vou estar deixando um card bem aqui em cima. A partir de 1997, a FIA assumiu o campeonato, e assim nascia o FIA GT Championship. As regras eram bastante livres, o que fez com que as fabricantes chegassem com tudo. A Mercedes-AMG, por exemplo, em apenas 128 dias, criou o CLK GTR, um monstro movido por um motor V12 de 6 litros, com mais de 600 cavalos, feito todo em fibra de carbono, e que carregava pouquíssimos elementos da sua versão de rua. A Porsche resolveu responder à altura, com o 911 GT1 Evo, e a McLaren trouxe uma versão ainda mais radical do F1 GTR, sendo chamado de F1 GTR Longtail. Naquele ano, a Mercedes simplesmente dominou o campeonato. E em 98, a montadora alemã foi além, simplesmente vencendo todas as corridas do campeonato, dessa vez com a segunda evolução do CLK, sendo chamado agora de CLK-LM, sendo pilotado pelo alemão Klaus Ludwig e pelo brasileiro Ricardo Zonta. A Mercedes só não teve a mesma sorte nas 24 horas de Le Mans daquele ano, já que os dois CLKs que haviam sido inscritos tiveram problemas de falhas mecânicas e também problemas no sistema de lubrificação, o que fez com que os dois carros tivessem que abandonar a corrida depois de 3 horas de corrida apenas. E com isso, a vitória naquele ano foi da Porsche, com o 911 GT1, dessa vez em sua terceira evolução, que por sinal parecia bastante um protótipo. Foi a última vez em que um carro da categoria GT1 conquistava a vitória geral. Vale a pena ainda mencionar que naquele ano de 98, a Toyota também resolveu mostrar que sabia brincar, lançando o TS020, conhecido como GT1. Esse modelo era totalmente diferente do que qualquer outro supercarro que a gente conhecia. A montadora japonesa, por sua vez, só fabricou uma única unidade para que pudesse comprovar a existência de um modelo de rua, que por sua vez nada mais era do que o carro de corrida com algumas modificações, como a adição de estofamento na parte interna, uma mudança de altura na suspensão, além da adição de alguns catalisadores no escape. Mas a desculpa mais esfarrapada da montadora foi dizer que o tanque de gasolina vazio servia como um porta-malas. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. O motor que o equipava se tratava do R36V, um V8 de 3.6 litros biturbo que produzia até 600 cavalos. Dependendo da configuração aerodinâmica e do motor, o GT1 podia chegar a uma velocidade máxima de até 365 km por hora. Além da Toyota, também tivemos uma outra marca japonesa participando. Em 97, a Nissan também resolveu dar as caras no circuito de La Sarthe, com o modelo R390 GT1, criado especialmente para disputar as 24 horas de Le Mans. O motor que equipava o projeto se tratava do VRH35L, um V8 DOHC de 3.5 litros biturbo, que entregava uma potência de até 560 cavalos. E com isso, a sua velocidade máxima estimada era de até 354 km por hora. Esse motor era tão bom que a própria McLaren utilizou ele de base para o desenvolvimento do motor V8 biturbo, que equiparia o McLaren MP4 12C de 2010. E assim como a Toyota, a Nissan produziu apenas um modelo original de rua, que ficou guardado no centro de herança da Nissan, no Japão. E um tempo depois, uma unidade de corrida foi convertida para uso em vias públicas. Em 97, 3 carros foram inscritos, mas infelizmente, houveram 2 abandonos por falhas mecânicas, com apenas um carro terminando a corrida em 12º lugar na classe geral. E no ano seguinte, em 98, com melhorias aerodinâmicas sendo feitas, a equipe obteve melhores resultados,
conquistando o terceiro, quinto, sexto e 10º lugar na classe geral. Nessa época, a Lotus também havia participado do campeonato FIA GT no ano de 97, com o modelo Lotus Elise GT1, uma versão totalmente diferente do Lotus Elise que muitos conhecem. Inicialmente, o carro era equipado com um V8 biturbo da própria Lotus, mas devido a falhas mecânicas, ele havia sido substituído por um V8 LT5 da Chevrolet, derivado do Corvette ZR1. A sua potência máxima era de até 615 cavalos, permitindo ao modelo atingir uma velocidade máxima de até 320 km/h. O modelo, infelizmente, sofria com muitas quebras e falta de confiabilidade e desempenho, o que causou o fim prematuro do projeto. O seu melhor resultado foi um 5º lugar em Helsinki, e depois disso, a Lotus abandonou o projeto. A marca havia produzido apenas 8 unidades do modelo, sendo 7 para o uso em pistas e apenas uma única versão raríssima, feito para uso em vias públicas. Mas não era apenas de europeus e japoneses que o grid era feito. A equipe americana Panois provou seu valor com o modelo Esperante GTR1. Diferente dos seus adversários que apostavam na posição de motor central traseira, a Panois resolveu fazer um caminho totalmente contrário, equipando seu modelo com um motor que ficava na posição central dianteira, ou seja, ele ficava atrás do eixo dianteiro, mas à frente do cockpit. Isso fez com que o modelo recebesse o apelido de Batmóvel, já que o seu capô era bem longo. O seu motor era um V8 de 6 litros, preparado por uma parceria entre a Roush e a Ford. Pesando apenas 898 kg e produzindo mais de 600 cavalos, o GTR1 atingiu uma velocidade máxima de até 339 km/h. E o que falar do som desse motor, já que se tratava de um V8 derivado da NASCAR. Mas nem tudo eram flores. Infelizmente, com a dominância absoluta da Mercedes e com os modelos se transformando em verdadeiros protótipos disfarçados de carros de rua, a categoria GT1 original estava morta. Em 99, a FIA GT ainda continuou, mas agora apenas com a categoria GT2, sendo chamada de apenas GT. O grid dessa vez era composto por modelos como o Dodge Viper, Ferrari 550 e o Lister Storm V12, além, é claro, do Porsche 911 GT2, presente no grid desde a época da BPR. Esses modelos eram mais próximos do que a ideia original. E como ficou as 24 horas de Le Mans? Com o fim da GT1, aquele espaço vazio passou a ser preenchido por uma nova categoria, chamada de LMGTP. Embora muitas marcas já não estivessem mais disputando, a Mercedes e a Toyota ainda permaneceram. A Toyota seguiu com o modelo GT1, enquanto que a Mercedes chegou com um novo modelo, chamado de CLR, que ficou conhecido por simplesmente decolar no meio da corrida. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. E eu só queria aproveitar no meio do vídeo para agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, porque no momento que eu tô editando esse vídeo, o canal chegou a 1000 inscritos. Finalmente, depois de tanto tempo. E nada disso seria possível sem vocês. Só peço também que vocês compartilhem bastante esse vídeo, deixem bastante comentário, até para poder fazer o algoritmo do YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Por fim, vamos seguir com o vídeo. Chegando em 2005, a FIA renomeou as classes, trazendo novamente o nome GT1 e GT2. E com isso, as regras foram abertas para supercarros. É nessa época que surge a italiana Maserati, com o modelo MC12, um carro feito para vencer. O time Vitafone Racing, composto por Michael Bartels e Andrea Bertolini, transformaram o MC12 em uma máquina de títulos. Ao todo, foram 5 campeonatos de equipes consecutivos, entre 2005 e 2009. O grid nessa época era composto por modelos icônicos,
como o Aston Martin DBR9 GT1, o Corvette C6R, Saleen S7R, Lamborghini Murciélago RGT e até mesmo o Ford GT. A categoria voltava a ter prestígio, mas não mais sendo aquele delírio técnico de 97 e 98. Em 2010, a SRO, junto com a FIA, decidem criar o FIA GT1 World Championship, uma série mundial exclusiva para a classe GT1, com corridas de 1 hora em 3 continentes, tendo inclusive uma das etapas acontecendo aqui no Brasil, no circuito de Interlagos. E assim como na primeira fase da GT1, esses modelos novos também corriam nas 24 horas de Le Mans, na categoria LMGT1. No entanto, o Automobile Clube de l'Oeste determinou que em 2010 seria o último ano da categoria, e na edição daquele ano, a vitória foi da equipe Larbe Competition, com o Saleen S7R, encerrando a participação da categoria no circuito de La Sarthe. No entanto, a categoria ainda permaneceu ativa de forma isolada no campeonato FIA GT1, porém, os grids começaram a encolher, os carros começaram a ficar defasados e ninguém mais queria investir em novos projetos, já que o custo de desenvolvimento e operação desses carros começou a se equiparar ao dos protótipos. Em 2012, a série abandonou os carros da GT1 e passaram a utilizar carros da GT3, ainda com o nome GT1 no título. Esse foi o último suspiro, e no fim de 2012, o campeonato foi cancelado, dando lugar ao FIA GT Series, que depois se transformou no GT World Challenge, como conhecemos hoje em dia. Porém, ainda vale mencionar o seguinte: lembram daquele candango que eu mencionei no início do vídeo chamado Stéphane Rattel, que foi um dos fundadores da BPR? Naquela mesma época, ele havia fundado também a SRO, que é a Stéphane Rattel Organization. A SRO ficou conhecida por organizar alguns campeonatos, dentre eles o mais famoso, a SRO GT2, que traz aí uma lista bem interessante de carros que participam, como o Lamborghini Huracan Super Troféu GT2, o Porsche 911 GT2 RS Club Sport, o Audi R8 LMS GT2, Mercedes AMG GT2, Brabham BT63 GT2, que na minha opinião é um dos carros mais lindos que correm nessa categoria, Maserati MC20 GT2, Ligier JS2 RS, até mesmo a KTM participa da GT2 com o modelo Crossbow GT2, que simplesmente usa um motor de 5 cilindros em linha turbo da Audi. E por fim o GT mais maluco desse grid, o Ginetta G56, que simplesmente usa um V8 6.3 com supercharger e que produz ali humildes 800 cavalos. Basicamente sendo o único carro de GT que utiliza um supercharger no motor, já que o restante é turbo alimentado ou naturalmente aspirado. E além da SRO GT2, ela também é responsável por organizar a SRO GT1 Sports Club. Mas não se deixem enganar pelo nome, porque a SRO GT1 Sports Club nada mais é do que um programa particular para proprietários de hipercarros, mas que apesar disso conseguiu realizar o fetiche automotivo de muitos entusiastas. Porque só esse evento conta como carros no grid o Aston Martin Valkyrie AMR Pro, McLaren Senna GTR, Lamborghini Essenza SCV12, Porsche 935 em sua versão moderna, Ferrari FXXK Evo e também o Pagani Huayra R. Sim, aquele mesmo, que tem um motor V12 naturalmente aspirado e que quando acelera parece um coral de anjos cantando, de tão lindo. E apesar de não ser uma corrida necessariamente oficial, ela nos traz ali uma noção do que poderia ser se algum dia existisse uma nova GT1. Talvez ali para substituir, quem sabe, a classe LMP2, o que eu acho difícil, porque provavelmente se surgisse essa nova GT1, até mesmo a classe Hypercar seria canibalizada. E fora que seria muito caro para você desenvolver e operar esses carros durante uma temporada inteira da WEC. A categoria GT1 durou quase 20 anos e passou por várias fases diferentes. Ela nos deu o McLaren F1 GTR, que venceu protótipos debaixo da chuva, o Porsche 911 GT1, que conquistou a última vitória absoluta, sendo um carro GT, além dos lendários Toyota GT1 e Nissan R390.
E também foi uma categoria que mostrou o que acontece quando o regulamento é muito flexível e quando o dinheiro toma conta. A GT1 nasceu para ser o retorno dos carros de rua à elite e terminou como o canto do cisne de uma era em que os fabricantes construíram sonhos e que depois não conseguiram pagar a conta. Hoje, quando vemos um carro da classe GT3 moderno, bonito e equilibrado, devemos lembrar que existiram pessoas que tiveram coragem de ir muito além. E assim chegamos no final de mais uma história e de mais um vídeo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e aproveite e deixe aqui no comentário qual é o seu carro favorito da GT1. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado por tudo, um forte abraço a todos e até a próxima, onde o universo dos motores e da velocidade sempre é apresentado em cada detalhe.